A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. No vídeo de hoje, nós veremos como é que Jinbei e Edward pode nos ensinar, ou melhor, pode ensinar a Ellie e a Abby de The Last of Us Parte 2 que a vingança não vale a pena. Tá parecendo loucura para você? Calma, espera até o fim do vídeo que eu vou te mostrar que dá para fazer uma relação, um paralelo magnífico com essas três obras. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou o André Gussi e esse é Entreter e Conhecer. E agora, após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje? E antes de continuar é importante fazer um alerta de spoilers para as três obras citadas aqui. A vingança é um dos temas centrais de The Last of Us Parte 2, uma vez que a história começa com a Ellie indo atrás dos assassinos de Joey. No entanto, essas pessoas que mataram o nosso personagem tão querido que atravessou o mundo e salvou a Ellie na primeira parte, ele matou um médico que era pai da Abby e essa foi buscar a sua vingança. Então veja, uma vingança que gera outra vingança que fica algo sem fim. E o que nós podemos perceber no desenvolvimento dessa história? Que os dois lados, tanto a Ellie quanto a Abby, elas só se afundam na busca de suas vinganças, chegando a quase a morte ou mesmo situações deploráveis no decorrer da história. E pensando nisso, eu separei aqui dois drops de animes, duas lições morais que podem ajudar essas personagens. Se elas muito provavelmente tivessem assistido essas duas obras, elas iam pensar duas vezes na questão da vingança. Nosso primeiro exemplo aqui será de Full Metal Alchemist Brotherhood, uma vez que o Edward dá uma lição de moral no Mustang quando ele está querendo buscar sua vingança. Aqui de forma resumida, o que vai acontecer? Tem a guerra de Estival, no qual as pessoas foram obrigadas a fazerem, os soldados, foram obrigados a fazer um massacre, matar pessoas inocentes e tudo mais. No decorrer da trama, eles descobrem que a luxúria... luxúria não, inveja. Ela se camuflou de outras pessoas, dando início para a guerra. E de uma forma geral, os 7 pecados estão por detrás de tudo. E o Coronel Mustang, ele fica assim muito perturbado com o que ele fez em Estival. Ele não gostou daquilo ali, aquilo consome ele muito. E quando ele descobre que isso tudo foi uma armação, ele quer descontar a sua raiva nas pessoas que fizeram isso. Então ele pega o Luxúria, num combate ali no subterrâneo, e consegue dar várias lições nele. E ele está a ponto assim de exterminar e todo mundo fala, não coronel, não faça isso. Ele está nitidamente cegado pela questão da vingança. E o Edward vem com o seu discurso, fala, olha, se você fizer isso, você está indo para o mesmo caminho que eles, você está se rebaixando. Não faça, vamos mostrar que a gente é superior. E ele começa a dar uma lição de moral dentro do Luxúria, ao ponto de que o Mustang desiste dessa ideia de matar, ele mostra por inveja que ele sempre quis, na verdade, é ter um amigo, e ele nunca conseguiu. Ele consegue tocar no fundinho do coração daquele pecado, ao ponto dele mesmo se matar, não precisando as pessoas se consumirem pelo desejo de vingança. Ou seja, qual que foi a grande lição aqui? Quando nós estamos cegos pela vingança, a gente acaba tomando atitudes que depois, lá na frente, a gente pode se arrepender. Então a gente tem que respirar e ir além, ser melhor daqueles que nos fizeram os maus. Eu sei, isso daí é uma questão muito difícil, mas isso daí ajuda a evitar muitas coisas. E no caso aqui do The Last of Us 2, se a Abby não tivesse essa sede de vingança ido atrás de matar o Joey, a Ellie não teria feito o que ela fez, indo até Seattle e matado todos os amigos, inclusive o amor da Abby. E aqui cabe um parênteses, Abby em inglês é abismo. Olha que nome interessante para essa personagem, no qual ela se vê cega no abismo da vingança. Poético, não? E agora nós vamos para uma lição que o One Piece também pode nos trazer referente à questão da perca e da gente ficar mal com isso. Nós vamos ali para a cena
após a morte do Ace, no qual o Luffy fica desolado, sem saber o que fazer, em choque ali, sabe? Eu não consigo descrever essa cena. Vou mostrar aqui que é mais fácil. Bom, qual que é a grande lição do Jinbei aqui? Luffy, você perdeu um irmão, tudo bem, é uma dor. Mas você vai deixar essa única perca que você teve tirar todo o resto que você tem? Olha o que você construiu, olha os seus companheiros, olha a sua história. Você não pode deixar se afundar por isso. E de novo, nós podemos pegar essa lição magnífica e trazer para The Last of Us. A Abby perdeu o pai dela, mas ela ganhou muitas outras coisas. A Ellie perdeu o Joel, mas ela tinha ali a cidade, todos os amores, os amigos delas e tudo mais. Porém, eles não ouviram esse conselho do Jinbei, elas, né, no caso, não ouviram o conselho do Jinbei e foram atrás das suas vinganças, perdendo muito. No caso, como eu já disse, a Abby perdeu muitos amigos, a pessoa que ela amava e tudo mais. E a Ellie perdeu a sua namorada, 2 dedos, não conseguindo nem mais tocar violão, inclusive. Ou seja, não valorizaram aquilo que tinha, foram atrás e lamentaram aquilo que perderam, acabando perdendo mais ainda. E aí sendo um grande exemplo que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Mas lembre-se bem de uma coisa, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Concordam com essa frase? Concordam com essas lições de Full Metal e One Piece que poderiam influenciar The Last of Us Parte 2? E aí, gostou desse paralelo que eu fiz? E se você quiser mais vídeos nesse tema, deixa aí nos comentários que eu falei mais paralelos que não é tão evidente, mas que no fundo faz um sentido. Então fica assim, minha gente. E para fechar aqui a sessão agradecimentos, que como sempre vai a ela, a Lilian, minha esposa, que ajuda na estrutura do canal como um todo. Muito obrigado, amor. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!